Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento à nossa série de vídeos com R avançado. Avançando um pouquinho aqui na parte dos grafos, né, a teoria dos grafos. Já estamos na nossa 11ª aula aqui sobre grafos, né. Então, bastante vídeos aí, todo o canal, né, sobre vários algoritmos e agora sobre essa parte de grafos mais especificamente, tá? Então vamos carregar a nossa biblioteca aqui, tá? E o que a gente vai trabalhar hoje, tá? Vamos ver outras maneiras de representar uma rede, tá? Então a gente não necessariamente precisa representar uma rede daquela forma. Ou se você precisar, pode demonstrar ela de outras formas, né? Existem muitas formas de representar uma rede, tá? Vamos ver algumas aqui, tá? Então a primeira a gente vai fazer uma geração de um mapa de calor, tá? Depois a gente vai ver como que a gente pode modificar os objetos da nossa rede, tá? Fazer uma transformação desses objetos. Depois a gente pode mudar o layout para redes bipartidas, vou mostrar como fazer isso também. E a última coisa que pode ser interessante para você também vai ser utilizar textos, né? Como nós da rede, tá? Então ele pode dar uma visualização aí um pouquinho mais interessante, dependendo do que você busca, tá? Então, para fazer a nossa geração do nosso gráfico de calor, tá? Eu vou utilizar essa função aqui, ó, getAdjacência, tá? Eu passo o meu grafo, tá? O atributo qual que eu vou estar utilizando para a geração, tá? O peso. O space eu vou deixar setado como falso, tá? Eu não vou entrar em detalhes, como eu já venho dizendo para vocês, sobre muitos parâmetros, né? Vocês dão um help aí, dão uma olhada, né? Assim como eu digo sobre a teoria também, tá? Não vou entrar aprofundar sobre teoria dos grafos, tá? Fica a critério de vocês estudarem e entenderem o que significa cada conceito que estamos vendo aqui. A ideia é mostrar os scripts para vocês, tá? Como que vocês podem utilizar. Vamos dar uma modificada aqui no nosso nomes, vamos utilizar a mídia, tá? E para as linhas também, os nomes das linhas também vamos utilizar a mídia, tá? Vamos colocar uma paleta de cores aqui, duas cores aqui, tá? E a geração do nosso mapa de calor, tá? É o mapa de calor aqui, né? Heatmap, tá? Então vou passar o meu mapa, o intervalo que eu quero, tá? Então, todas as linhas da 17 a 1 aqui, tá? Row V eu passo como NA, call V eu passo como NA, a call eu passo como se fosse um vetorzinho, mas é um único valor aqui 100, né? A escala que vocês podem mudar, vou deixar essa escala padrão aqui, e as margens do meu gráfico aqui, tá? Então deixa eu gerar esse mapa de calor aqui, com essa função vocês conseguem gerar um mapa de calor da rede de vocês, tá? Então vocês podem dar uma olhada aqui, tá? A geração do mapa de calor, tranquilo? Bem interessante, né? Lembrando que aí vocês podem colocar o título, o subtítulo e outras informações que quiserem, que a gente já tem uma playlist aqui sobre a parte de gráficos, né? Como colocar rótulos e essas outras possibilidades, tá? Bom, a gente viu o nosso mapa de calor, agora aqui vamos fazer uma modificação nos nossos objetos da rede, tá? Pode ser interessante a gente poder modificar, né, para visualização, a gente modificar esses objetos que formam a rede. Então, basicamente, a gente tem os nós e temos as arestas, né? Então, vamos fazer uma pequena modificação aqui, que vamos mudar a forma dos nós, tá? Então, os meios de comunicação aqui, nesse script, a gente vai transformar para quadrados, e os usuários serão os círculos, tá? Então, a primeira coisa aqui, eu vou definir algumas cores aqui, tá? Então, aqui são as cores que eu vou utilizar. Então, vocês podem ver aqui, né? Color. Eu estou com o Graph2, tá? Que são aqueles outros dois arquivos que a gente gerou o nosso gráfico, tá? Que são nós dois e o primeiro tá aqui, dados dois, tá? A gente fez toda aquela transformação. A forma que eu vou utilizar, né, o shape, né, eu vou utilizar quadrado e o círculo, tá? Aqui é o índice onde eu estou mudando, né? Beleza. O label, eu vou deixar vazio por enquanto, tá? Aqui, como que eu vou utilizar
label aqui nos vértices, né? Ah, no meu grafo, quer dizer, é melhor dizer, né? Como que eu vou utilizar o label no meu grafo, né? Então eu vou pegar de nós 2 media, que eu vou utilizar, tá? Vou dar um enter aqui, beleza? Aqui é o tamanho do meu texto, né? E aqui a fonte dele, né? Tem várias fontes, eu vou utilizar a fonte 2, tá? E a partir disso eu posso dar um plot. Então, plot no grafo 2, vertex label, a cor vai ser branca, né? Vertex size, eu vou deixar esse tamanho padrão aqui. Vocês podem mudar esses parâmetros e ver o comportamento dele depois, tá? Tudo é customizável, né? Então vocês podem mudar à vontade esses grafos, tá? Então eu gerei aqui. E aí o que aconteceu? Temos aqui nossos meios de comunicação são os quadrados. Então a gente tem o Globo, tem a CNN, tem o Extra, Estado de São Paulo, 24 horas, a gente tem o Correio do Povo, a gente tem a Band News, Globo News, a gente tem a Record News. Então temos nossos meios de comunicação e os usuários são os círculos. Lembrando que você também pode colocar o nome também nos usuários. Aqui você pode customizar bastante esse grafo, tá? Tudo é customizável no R, isso que é legal, tá? Então aqui é uma forma de você demonstrar o seu grafo mudando esses objetos que formam o grafo. No caso aqui, mudamos os meios de comunicação para quadrado e os usuários deixamos como círculos, tá? Então a gente pode utilizar também layout para redes bipartidas, tá? Então a única coisa que eu vou fazer aqui, eu vou pegar o meu DOM plot aqui, né? Vertex label eu vou deixar como NA, o size eu vou deixar como 7 e o layout aqui eu coloco layout is bipart, tá? Então ele gera um plot aqui para as redes bipartidas, tá? Então eu posso demonstrar essa rede, por exemplo, dessa forma, tá? Também pode ser usado. Tranquilo? Bem interessante outro tipo de visualização, tá? Eu acho que às vezes ele não tem um comportamento muito bom, mas o pessoal costuma utilizar às vezes nos seus estudos, tá? Vamos ver outra coisa que a gente pode fazer aqui que eu comentei com vocês, é colocar o textos, né, nos nós, tá? Então vamos colocar os nomes agora aqui nos nós da rede, tá? Que daí a gente vai tirar aquelas fórmulas que a gente estava utilizando, tá? Então, o script aqui do plot é um pouquinho longo, tá? Eu vou comentar um pouquinho por cima, tá? Então, vou dar um plot aqui no grafo 2, né? Vertex shape eu vou deixar como none, tá? Vertex label eu vou utilizar as mídias, tá? O vertex label color vai ser o vertex graph 2 color, que a gente já trabalhou. Vertex label font vai ser a 2.5, vertex label tamanho 0.6. As arestas color vai ser gray 70, um cinza, né, claro. E o tamanho aqui vai ser um 2 aqui, né. Vamos dar um gerar aqui. Então vamos dar um plot aqui. E aí a gente gera aqui o nosso grafo e aí com os nomes, né. Então a gente tem os nossos meios de comunicação aqui em azul, que a gente utilizou, né, Vertex Label Color, que era a cor que a gente tinha definido aqui, tá? As arestas também a gente definiu como um cinza, tá? Então ele gera um grafo, aí ele tira aquelas fórmulas, né? Eu acho até mais interessante assim do que aquela outra. Então, no meu caso, eu prefiro trabalhar com grafos dessa forma aqui, de visualização desta forma, do que trabalhar com aquela outra que tem as formas geométricas, né? Que os usuários seriam círculos e os meios de comunicação os quadrados, né? Assim eu acho mais interessante e de melhor visualização, tá? Porque às vezes enquadrar um nome, se é um nome muito grande, por exemplo, Folha de São Paulo, ela não cabe dentro daquele quadrado, tá? Então, aí é gosto de cada um, né? Eu acho mais interessante assim, tá? Então, dá pra gente ter uma visualização um pouquinho diferente da nossa rede de grafos, tá?
Bom, essa aula era isso aqui. Eu só queria mostrar mesmo para vocês algumas algumas formas, né, de visualizar os grafos, tá? A próxima aula a gente vai ser uma aula mais teórica, tá? Sobre algumas informações que a gente pode ter sobre grafos, tá? Que são os descritores da rede, tá? É um conteúdo mais teórico, mas a gente vai ver aqui no R, tá? Então a gente vai ver densidade, reciprocidade, transitividade, diâmetro, tá? Vamos ver uma série de características que a gente pode obter essas informações da rede, tá? Lembrando, eu vou comentar por cima o que é cada um. Isso aqui a teoria é muito pesada, né? Tem vários conceitos envolvidos, então aquela dica de sempre, dê uma estudada, tá bem? Senão você pode ficar perdido e não entender o que significa. Tá bem, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui então. Quem gostou, dá like, se inscreva no canal, compartilhem, ative as notificações, convide os colegas e nos vemos na próxima aula. Valeu!